Voltamos a falar sobre os mitos e verdades em torno do leite. Neste segundo bloco, nós recebemos a doutora Denise Madi Carreiro, nutricionista Doutora, a senhora não recomenda o consumo de leite de vaca por ninguém? Eu acho que o grande problema hoje do consumo de derivados de leite é o consumo desequilibrado, exagerado, desse alimento em relação ao consumo dos alimentos que protegeriam o organismo contra algumas coisas que não são interessantes no leite de vaca. O que não é interessante, por exemplo? Então, o que acontece com o leite de vaca? Ele tem uma proteína chamada beta-lactoglobulina que tem no leite de vaca e não tem no leite da mãe. Então nós temos dificuldade, não é que nós temos dificuldade de digerir, nós não digerimos, não é da nossa natureza. E você tem 80% de caseína no leite de vaca, 20% de caseína no leite de mãe. E a caseína do leite de mãe protege a mucosa do bebê, a parede intestinal do bebê, a do leite de vaca não. Você tem mais de hoje 25 frações proteicas alergênicas comprovadas em leite de vaca. Então, não sou eu que estou falando, isso está comprovado em qualquer livro que você for estudar sobre alergia. Então, o leite de vaca é muito diferente do leite materno, não dá para comparar o consumo? Totalmente diferente, tá? Aliás, leite da mãe não tem nada mais específico para um bebê que o leite da mãe, né? Então, é uma coisa, se você pegar... vamos falar assim, olha, o leite de vaca, ele é uma ótima fonte de cálcio, ele é uma ótima fonte de proteína, ele é uma ótima fonte de oligosacarídeos, né? É verdade? Legal. E como é que o nosso organismo aproveita essas maravilhas do leite de vaca? Não aproveita bem? Não aproveita. A gente tem dificuldade de digerir a proteína do leite de vaca. A gente tem, você vai ter 3 vezes mais cálcio no leite de vaca do que no leite da mãe. Quem foi feito para a nossa espécie? Certo? Só que você também vai encontrar 9 vezes mais magnésio no leite da mãe do que no leite da vaca. Quer dizer, ele é um alimento mais rico em nutrientes? Muito mais rico. O leite de mãe é rico em todos os nutrientes necessários, inclusive para que o próprio cálcio seja fixado no osso e utilizado de maneira adequada no organismo. Quando você vai para o leite da vaca, ele é riquíssimo em cálcio, mas muito pouca quantidade dos outros nutrientes necessários para trabalhar em conjunto com o cálcio. Então, o que acontece? A gente tem nos legumes, nas verduras, nas frutas, todos esses nutrientes que trabalham em conjunto com o organismo, dentro do organismo. Então, a gente precisa, vamos supor, se você pegar uma couve, você tem uma porcentagem de absorção enorme do cálcio, maior do que a do leite de vaca. Agora, a gente conversou agora com uma outra nutricionista que defende, né, o consumo do leite. Ela diz, por exemplo, que para consumir couve em quantidade suficiente para repor esse cálcio é muito difícil. Dá para você ser sempre refogada? Não é couve, né? É couve, é repolho, é brócolis, é alface, são as frutas, todas as frutas, é o feijão, é a ervilha, é a lentilha, o grão de bico. Tudo isso tem cálcio. Entendeu? Então, o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que promover na saúde da população? É o arroz, é o feijão, é a carne, é o legume, é a verdura, é a fruta. É aquilo que a população perdeu. Se você pegar hoje estudos do IBGE, mostraram que você teve, em 30 anos, 400% de aumento em refrigerante, em biscoito recheado, em embutido, 100% de consumo de queijo, tá? E, ao mesmo tempo, 1/3 do consumo mínimo desejado de legume, verdura e fruta pela média da população brasileira. Conclusão, a gente come tudo errado. Entendeu? Feijão diminuiu quase 40% o consumo. Arroz. Então, o que está acontecendo com a população? É uma coisa que eu até comentei com você. Quando a gente pensa na hora do consumo, o grande problema é que você tem um alto consumo dos derivados de leite, porque se não é no leite, é no iogurte, é no requeijão, é no queijo, é no salaminho que tem leite. Salaminho tem leite? É nos biscoitinhos recheados, é nos doces, é no chocolate. Então, existe um altíssimo consumo de leite, ao contrário do que se apregoa.
e um baixíssimo consumo de legumes, de verduras, de frutas, das leguminosas, que é o grupo do feijão, feijão branco, fonte riquíssima de cálcio. Mas qual é a vantagem quando você pensa em legume, verdura, frutas e o grupo aí do feijão? Eles têm o cálcio? Tem, mas eles têm o magnésio, tem o bório, tem o zinco, tem o ácido fólico. E o leite de importante tem só o cálcio? Só o cálcio. As pessoas Os falam outros que minerais em quantidade baixíssima. E a proteína, que seria também uma outra fonte importante de proteína. Se você proteína. não quebra, como é que você vai absorver os aminoácidos se ele não foi quebrado? Qual é a diferença? Quando você fala assim, este alimento é uma maravilha, eu vou discutir isso? Não. Como é que o meu organismo tem a capacidade de aproveitar esse alimento? Ele quebra até o final? Ele absorve? E se ele não quebrar até o final e passar uma proteína mal digerida do leite para dentro do organismo, o organismo entende como um agressor e vai combatê-la. Só que quando combate, dependendo do local onde ela se instalou, vai gerar um processo inflamatório. Que se acontecer aqui vai ser a rinite, se for aqui a sinusite, se for aqui a otite, ou pode ser a amidalite, a bronquite, a gastrite, a colite, a dermatite, a cistite. E a gente sabe que o número de alergias está aumentando vertiginosamente, não só no Brasil como no mundo, né? A senhora acha que o queijo, que o leite, né, leite e derivados, eles são responsáveis por esse aumento do número de alergias? Não, eu acho que são um conjunto de fatores. Eu acho que existiu um aumento do consumo de produtos industrializados ricos em leite e em outros alimentos alergênicos, como a soja, como o glúten, o trigo. Então, são alimentos que possuem difícil digestão. E isso, você tem um aumento no consumo de industrializados absurdo. 82% do consumo total de energia do brasileiro hoje é de alimentos prontos. Tá? Industrializado. E aí, em contrapartida, aquele legume, aquela verdura, aquela fruta, aquele feijão, aquele arrozinho integral, né? Aqueles flocos de aveia, enfim, aqueles alimentos que iriam proteger a parede do intestino para não deixar ela passar o que não deve para dentro do organismo, queria melhorar a nossa capacidade de eliminar a toxina, queria modular o nosso sistema imunológico, estão sendo esquecidos. Doutora, a senhora consome leite e derivados? Como é que é o seu consumo? A gente consome derivados de leite como normalmente eu trabalho com os meus pacientes quando eu trabalho alergia, tá bom? É um consumo mínimo. A partir do momento que você descobre que você tem um processo, né? Uma infecção de repetição ou qualquer processo que pode estar relacionado à alergia ao leite, eu tiro o alimento por um determinado período, e isso com qualquer alimento alergênico, tá? É que os derivados de leite são os mais comuns. Aí a gente vai tirar por um período de 2, 3 meses para dar uma desintoxicada, uma desinflamada no organismo. Enquanto isso, eu modifico os hábitos alimentares para dar mais proteção ao organismo. Para voltar a consumir. Exatamente. Mas o seu consumo, como é que é? Só para a gente ter uma ideia. A cada 3 a 4 dias. Tá. Normalmente na minha casa, durante a semana, não se consome e fim de semana libera. Não vai deixar de comer a pizza, não vai deixar de tomar um sorvete, não vai deixar de comer o queijo, não vai deixar de participar daquela festa que é de queijo e vinho. Né? Isso para criança também? A senhora tem filho? Para criança também. Vale a mesma regra. Eu comecei a trabalhar com alergia exatamente em primeiro lugar para tratar do meu filho. Ele é alérgico. Ele é alérgico, e aqueles conceitos que a gente tem sobre as crenças, né, que existem, que o leite é o melhor alimento do mundo, que só ele é fonte de cálcio e tal. Eu tinha esses conceitos. Até eu tratar o meu filho, e o meu filho sarar em 1 mês, o que ele não sarou em 9 anos, quando eu tirei por 1 mês derivado de leite dele. E aí eu fui estudar, entender o metabolismo do cálcio, por que que o leite causou tanto problema no meu filho. 1 mês que eu tirei, o meu filho sarou. É mesmo? Tá? E aí eu fui entender o processo, por que que isso acontecia. E nesses estudos do metabolismo do cálcio, que a gente foi começando a descobrir que você pegava, você estudava populações como os orientais, que tinham baixíssimo consumo de derivado de leite e baixíssimos índices de osteoporose. Né? O que acontecia com o oriental? Ele não precisava de cálcio para formar o osso?
Ou será que se a gente achar que o único alimento que é fonte de cálcio é o leite, a gente não deveria pensar que a natureza é muito limitada? Nosso tempo está acabando, doutora. Vamos falar então novamente quais são as principais fontes de cálcio para quem quer substituir e parar com esse consumo exagerado do leite. Quais são as principais fontes de cálcio? A gente falou de couve. Eu acho que assim, se você pensar em legumes, verduras e frutas de uma maneira em geral, você está acertando, tá? Legume, verdura e fruta de uma maneira geral, elas são riquíssimas em várias vitaminas, vários minerais. Qualquer uma, banana, maçã, qualquer uma. E o grupo do feijão. O grupo do feijão é um grupo que é riquíssimo nesses nutrientes, tá? Então a gente tem aí o feijão branco, né? O grão de bico, enfim, o grupo que a gente chama das leguminosas. E a soja, que é uma fonte rica de cálcio também, mas que o nosso organismo aproveita melhor a soja quando a soja é fermentada ou coagulada. Então quando eu como na forma de tofu, na forma de miso, né? Então aí você tem também uma alta quantidade de cálcio e dos nutrientes que trabalham em conjunto com o cálcio. Não adianta dar cálcio isolado. Você vai fazer microcalcificação se você não der os nutrientes que fazem ele se fixar no cálcio. Doutora,